Olá, qual que é o seu medo? Qual que é o receio que você tem? Quais são aqueles fatores que te incomodam no dia a dia, que te impedem de fazer muitas outras coisas? Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de elevador. Cada pessoa tem um medo e tem uma maneira de enfrentar esse medo, né? Mas o medo, na verdade, ele é um mecanismo de defesa que a gente tem. Ele é uma forma da gente se prevenir, a gente se precaver, a gente sobreviver. Tudo aquilo que o nosso cérebro vai entender como algo que possa nos prejudicar, de alguma maneira isso é transformado em um medo, né? De alguma maneira aquilo é criado para que a gente se proteja. De, isso pode dar de diversas formas, diversas maneiras. E o medo ele pode ser construído com o tempo. Ele pode partir de qualquer coisa. Pessoas, por exemplo, que têm fobia de algo, por exemplo, o medo de inseto, uma fobia de inseto. Vamos partir desse ponto. Essa, essa fobia, na verdade, ela pode ser construída com o tempo e ela pode vir de uma situação diferente, que não especificamente do inseto. E todos os medos, eles partem praticamente de um princípio, que é o princípio da morte, é o medo de morrer. Uma fobia, por exemplo, ela vem com esse medo de morrer. O medo que nós temos, e esse medo eu digo não aquele medo simples, mas um medo mais crítico, ele faz com que a gente acabe perdendo oportunidades, acabe perdendo é, estratégias, planos que a gente tem para fazer. Um exemplo disso é o medo de falar em público. Na verdade, quando a gente fala eu tenho medo de falar em público, a gente sempre tem que dar um passo atrás e entender o que é esse medo, na verdade. O medo de falar em público não é especificamente do público, mas é o medo da crítica, é o medo do que podem comentar, o medo de expor, o medo de estar ali na frente com todo mundo olhando para você e você não saber o que fazer. Tem gente que trava, tem gente que congela, tem gente que foge, tem gente que enfrenta, que luta. Cada pessoa vai ter uma forma de lidar com esse medo. Mas, na verdade, a gente só consegue superar esse medo quando a gente o encara, de fato. Quando a gente cria estratégias para superar esse medo, para passar por ele. O medo de falar em público, por exemplo, ele, a partir do momento que a gente começa a entender qual é de fato o medo, se o medo é da crítica, se o medo é de estar presente diante de outras pessoas, se o medo, na verdade, é um receio de falar algo errado. Então, é muito importante a gente entender o que é de fato esse medo e começar a enfrentar, começar a lidar com esse medo, mesmo que aos poucos, mesmo que seja devagar. É importante a gente se colocar naquele momento para a gente sentir, né, para a gente ter aquela sensação de fato e para que a gente comece a perceber esse medo, para que a gente comece a, de fato, perceber a nossa reação, perceber o nosso comportamento e aí trabalhar em cima disso, trabalhar em cima desse medo para que ele não afete outros pontos, né? Então é muito importante a gente lidar com medo. Sempre podemos ter medo de algo, né? Sempre podemos ter um receio, podemos ter um pensamento que nos faça recuar, né? Que nos faça pensar duas vezes antes de fazer. Ou mesmo uma fobia, como eu disse, de inseto. Né? Será que é realmente desse inseto? Será que o medo é outro? Porque um inseto tão pequeno, na verdade, se nós pensarmos de uma forma muito racional, ele não teria capacidade de nos matar de uma vez, de acabar com a nossa existência em um piscar de olhos. Né? Na verdade, quem tem uma fobia parte desse princípio, que aquele animal estando ali, ou aquele inseto estando ali, aquele objeto estando ali, de alguma forma ele vai acabar com a existência. E, na verdade, quando a gente começa a enfrentar esse medo, a gente começa a perceber de onde ele está vindo. Então, entenda que o medo ele é natural, ele de fato é um mecanismo de defesa. Quando ele começa a se tornar algo que atrapalha o nosso dia a dia,
a gente começa a trabalhar com uma fobia e não mais com um simples medo. Mas entre fobia e medo, a questão é simplesmente o quanto afeta o nosso dia a dia, porém é muito importante que a gente comece a enfrentar. Então, quais são os seus medos? Enfrente seus medos, enfrente suas questões. De fato, avalie o medo de forma a entender realmente do que é esse medo, do que é isso que você está passando e para que você consiga lidar melhor com isso. Ok? Essa é a dica de hoje. Até mais.